Neste vídeo eu quero conversar com você sobre 5 péssimos hábitos que destroem os seus neurônios, na verdade, e faz com que você tenha muito mais problemas de forma muitas vezes precoce. Mas nós vamos muito além. Eu quero te dar dicas para proteger o seu cérebro e te trazer uma saúde cerebral incrível. Fica comigo até o final. Esse é um vídeo bem prático, dicas bem diretas. Vou mostrar um estudo muito interessante também, mais para o final do vídeo, e uma dica especial para proteger os seus neurônios. Para você que não me conhece, eu sou o Patrick Rocha, sou fundador da Dr. Rocha, que é o maior portal de educação em saúde aqui pela internet, voltado para a saúde do diabético, voltado para a saúde de quem tem problemas de resistência à insulina, obesidade, sobrepeso e pressão alta também. O meu lema é: vamos espalhar saúde juntos. Então eu só te peço que você dê logo um like, que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal se ainda não fez e coloque esse link aqui nos grupos do WhatsApp. Vai lá no Facebook e no Instagram, que eu estou lá também com conteúdos diários e exclusivos. Então, dito isso, vamos direto ao ponto. Deixa eu te falar bem rapidinho aqui o que destrói as nossas células neuronais, os nossos neurônios, né, que acabam envelhecendo o cérebro rapidamente. Falar um pouquinho também sobre diabetes tipo 3. Isso mesmo, existe sim diabetes tipo 3. Acaba que é uma doença que não é falada no Brasil, mas já é considerada, e é exatamente a diabetes que se manifesta no cérebro. Se você dorme pouco, se você dorme mal, tá? Se você tem uma alimentação rica em carboidratos, pobre em gorduras saudáveis, pobre em folhas de carboidratos saudáveis, então olha só, se você come excesso de carboidrato, se você come excesso de pão, de macarrão, isso destrói os seus neurônios. Isso destrói. O excesso de glicose destrói os neurônios. E quando a gente tem resistência à insulina manifestada na região do cérebro, nós temos, na verdade, a diabetes tipo 3, que acaba levando a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer nada mais é do que uma manifestação da resistência à insulina no cérebro, considerada aí por muitos pesquisadores fora do Brasil, que no Brasil não se fala nisso praticamente, e acaba sendo aí uma manifestação, um tipo de diabetes específico, né, com essa doença, mas no final das contas causado pelo mesmo problema que causa diabetes, que é a inflamação do corpo, que é a resistência à insulina, causada principalmente por esses alimentos terríveis que a gente coloca aí, seja doce, seja salgado, que tem excesso de carboidratos, seja excesso de cereais como arroz, como macarrão, excesso de milho também, tem que tomar muito cuidado. Tudo que é excesso de glicose para um corpo que já está inflamado é problema. Se você tem a saúde boa, tudo bem, é diferente. Mesmo assim, evite excesso de açúcar, tá? Outra coisa, uma vida sedentária acaba que vai destruir os seus neurônios. Vai destruir, porque eles vão estar inativos, né? Então você está só parado ali, só assistindo TV o dia inteiro. Isso não ajuda, tá? Eu vou deixar umas dicas mais específicas já, tô falando aqui de uma forma mais geral, tá? Falta de contato social, isolamento também. Vários estudos mostram que quem vive mais isolado tende a ter uma atrofia cerebral maior. Aquelas pessoas que aposentam e ficam só em casa, no lugar daquelas que continuam fazendo outras atividades. A diferença é muito grande de envelhecimento. É muito grande. É muito mais acelerada em quem está sedentário, né? E essa questão da glicemia descontrolada aí também pelo estresse e por outros fatores é um problema sério. O cérebro envelhece o cérebro, destrói os neurônios, que são as principais células do nosso cérebro, e que tem a capacidade de regenerar, viu? Até pouco tempo atrás, quando eu estudava nos meus tempos de faculdade, eu achava, todo mundo falava, né? Todos os professores falavam: olha, neurônio perdeu, acabou, né? Você nasce com tantos neurônios, você vai morrendo os neurônios, aí no envelhecimento você não recupera mais nada. Hoje não, hoje a gente sabe que existe um fenômeno chamado neuroplasticidade, e a neuroplasticidade nada mais é do que a possibilidade que os nossos neurônios têm de se reconectarem, mesmo que muitos morram, outros se reconectam, e acaba havendo aí uma melhoria na função neuronal, independente da idade. Olha que incrível, né? Então, começando com essas dicas gerais aqui, agora vamos para o conteúdo mais específico. Vamos aprofundar um pouquinho mais, que eu quero também mostrar um estudo bem interessante para vocês e reforçar cada ponto desse aqui que eu coloquei. Então vamos falar aqui de algumas coisas que você pode fazer para ajudar a retardar qualquer declínio aí na sua memória, nos seus neurônios, diminuir o risco de você desenvolver Alzheimer, né, como eu falei, considerado diabetes tipo 3, demência. Então vamos falar aqui com mais detalhe, né? Falei das coisas ruins, vamos falar de 5 coisas boas que eu sempre recomendei para meus pacientes e também para os meus alunos aqui pela internet, que vão te ajudar. Primeiro, exercite-se regularmente. A primeira coisa que eu falo para os meus alunos aqui nos meus cursos, falava para os meus pacientes nas épocas de consultório, é exercite-se.
O exercício tem muitos benefícios conhecidos. Parece que a atividade física regular, ela beneficia o cérebro. Tem vários estudos que mostram isso. Várias pesquisas mostram que pessoas fisicamente ativas são muito menos propensas a sofrer um declínio na função mental, tá? E tem um risco bem menor de desenvolver a doença de Alzheimer. Acredita-se que esses benefícios são resultados aí de quê? Do aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro que a atividade física proporciona, né? E tende também a contrariar parte da redução natural das conexões cerebrais aí que vão ocorrendo durante o envelhecimento, né? Vai contra isso, isso é muito bom e reverte aí alguns desses problemas. Faça musculação, eu sempre oriento isso, orientada por um educador físico. Esse é o melhor que tem, inclusive para diabéticos. Procure se exercitar aí pelo menos de 30 a 60 minutos, 4 a 5 vezes por semana. Você pode caminhar, você pode nadar, você pode jogar tênis, você pode fazer dança. Qualquer atividade aí, se você tem muitos problemas, você pode fazer até hidro, né, com muitas dores aí, você pode fazer hidro, não tem problema, mas movimente-se, tá? Segundo, durma bastante. O sono desempenha um papel importante na saúde do seu cérebro, né? Tem algumas teorias que mostram que o sono ajuda a limpar proteínas anormais no cérebro e a consolidar memórias. Olha que interessante, né? Isso aumenta a sua memória de uma forma geral, isso aumenta a saúde do seu cérebro. Então é muito importante que você tente dormir de 7 a 8 horas consecutivas por noite e não aquele sono fragmentado, sabe? De 2 ou 3 horas. O sono consecutivo, ele dá para o seu cérebro um tempo para ele consolidar e para ele armazenar as suas memórias de uma forma bem mais eficaz. Um problema muito sério é a apneia do sono, que é quando a pessoa fica sem conseguir respirar quando dorme. Isso atrapalha muita gente, principalmente pessoas obesas, e atrapalha você dormir horas seguidas. Então converse com seu médico se você tem problema, ou algum membro da sua família tem problema de apneia do sono, combinado? Porque isso atrapalha muito o sono. Terceira dica, adote uma alimentação inteligente. Basicamente esse é o meu trabalho, né? Alimentação low carb, rica em gorduras saudáveis, pobre em carboidratos ruins. Estou falando aqui de pão, de macarrão em excesso, de cereais em excesso, como arroz, como doces, etc. Essa alimentação ela desempenha um grande papel na saúde cerebral. Eu recomendo para os meus alunos que sigam uma alimentação inteligente, que eu ensino no meu programa online Diabetes Controlada. E que tem guia de compras, tem grupo fechado no Facebook, tem tudo que você precisa saber ali em um mês. Tem também um livro eletrônico de receitas saudáveis, 151 receitas, tá? Clica no link aqui abaixo para conhecer melhor. Quarto, mantenha-se mentalmente ativo. Seu cérebro é como se fosse um músculo. Você precisa usar ele, senão você perde ele. Tem muitas coisas que você pode fazer para manter o seu cérebro em forma, como por exemplo, fazer palavras cruzadas, ler, jogar cartas, montar quebra-cabeças. Considere treinar o seu cérebro diariamente. Então, incorpore diferentes atividades para que você possa aumentar a eficácia dele. Existem muitos programas pagos, de treinamento cerebral, muitas coisas aí fora, muitos programas online também. Alguns são bons, outros nem tanto, outros fazem promessas milagrosas e não cumprem. Então, se você for fazer isso, fica bem atento. Dá uma olhada nos depoimentos antes de contratar um desses programas aí que prometem acelerar a memória e tudo mais, combinado? O seu cérebro ele pode se exercitar muito bem lendo, se desafiando, aí, aprendendo a tocar um instrumento. Tá? Eu conheço pessoas que aprendem a tocar violão e depois de 60, 70 anos. Evite muito a televisão, porque é uma atividade passiva, te deixa ali e não estimula muito o seu cérebro. Já se você joga videogame aí com seu neto, com seu filho, ou outro jogo eletrônico de forma moderada, pode sim ajudar, viu, a exercitar seu cérebro. Pode ser muito legal, poucas horas. Quinta dica, seja socialmente envolvido. Tá? A interação social, ela ajuda a evitar depressão e o estresse. E essas duas doenças, elas diminuem a perda de memória. Elas deterioram o cérebro também. Procura oportunidades para se conectar aí com entes queridos. Não fica só no online, não. Encontre as pessoas, tá bom? E no online também pode ajudar, claro, né? Não dá para ficar sozinho. Tem pesquisas que ligam confinamento solitário com atrofia cerebral. Então, permanecer socialmente ativo pode ter um efeito oposto e fortalecer o seu cérebro, que é o que a gente quer. Estudos mostram que as pessoas que seguem de perto uma alimentação de baixo carboidrato, uma alimentação inteligente, são muito menos propensas a ter doença de Alzheimer do que as pessoas que não seguem
essa dieta. Eu faço questão de repetir isso, tá? Porque esse é o ponto principal. 80% é alimentação e manter ativo também o cérebro. Então, os ácidos graxos como o ômega, né, ômega 9, encontrado no azeite, no abacate, gorduras saudáveis como óleo de coco, essa é uma dica importante. 4 colheres por dia de sopa no óleo de coco ao longo do dia vão ajudar muito a preservar o seu cérebro e a melhorar as conexões neurais. Tem estudos que mostram isso. Vou fazer um vídeo só sobre isso depois, com mais detalhes, mas tem uns estudos incríveis sobre isso. Lá na Flórida, conduzido pelo médico Dr. David Perlmutter, que escreveu até uns livros bem legais, inclusive um livro chamado A Dieta da Mente, que você pode procurar por ele, viu? Eu vou colocar um estudo aqui na tela agora, bem interessante para a gente fechar o nosso vídeo, tá? Olha só, a condição dos seus vasos sanguíneos pode determinar muito sobre a saúde do seu cérebro. De acordo com uma nova pesquisa que eu coloquei na telinha aqui, pesquisadores da Universidade de Edimburgo, eles descobriram que uma variedade de fatores, vários fatores, incluindo tabagismo, pressão alta, diabetes, todas essas condições que afetam os seus vasos sanguíneos ou fatores de riscos vasculares também, podem prejudicar o seu cérebro. Com o tempo, esses fatores eles podem levar a uma deterioração do cérebro e aumentar o risco do desenvolvimento da doença de Alzheimer ou outras formas aí de demência. Então, esse novo estudo, que foi publicado no dia 11 de março, analisou os exames de ressonância magnética de cérebros de 9.772 pessoas com idades entre 44 e 79 anos. Muita gente, né? Os pesquisadores do Centro de Envelhecimento Cognitivo e também de Epidemiologia Cognitiva da Universidade de Edimburgo, lá na Europa, examinaram as conexões entre 7 fatores de riscos vasculares, tá? Tabagismo, pressão alta, a pressão de pulso também, diabetes alta, colesterol alto, triglicerídeos altos principalmente, relação entre cinturas quadril das medidas, né, como eu falo muito da gordura abdominal, tudo isso é responsável, são fatores de risco importantes. Essas áreas que se deterioram à medida que a demência se desenvolve, ou o Alzheimer, estão muito ligados a esses fatores. Para determinar o impacto desses fatores de risco vascular no cérebro, os pesquisadores, eles compararam exames cerebrais de pessoas com o tamanho da cabeça, olha só, idade e sexo semelhantes. O que eles descobriram com isso? Que tabagismo, que pressão alta e que diabetes foram os 3 fatores de risco vascular com as conexões mais consistentes com atrofia cerebral, perda de massa cerebral, tá? O cérebro atrofiado, menos neurônios. Então, todos os fatores de risco, exceto o colesterol alto, que não tem muito a ver com a história, foram associados a algum grau do declínio da saúde cerebral, porque o colesterol, na verdade, ele é importante para a saúde. Quem não sabe sobre isso, procura um vídeo meu que eu falo muito sobre isso. Então, esses pesquisadores, eles foram capazes de usar varreduras do cérebro, ressonância magnética mesmo, para identificar exatamente quanta matéria cerebral, quanto de cérebro é perdido. E esses fatores de risco vascular estando presentes. Eu acho esse estudo fascinante, tá? Pessoas com maior risco vascular tinham cerca de 18 mililitros ml, ou quase 3% a menos volume de massa cinzenta, em comparação com pessoas sem os fatores de risco, que não são diabéticas, hipertensas ou mesmo obesas. A matéria cinzenta é o tecido cerebral que fica na superfície do cérebro. E ela abriga, sabe o quê? A maioria dos neurônios. Olha que interessante. Os neurônios, eles enviam mensagens através do seu cérebro para todo o restante do corpo. Então, quando eles estão prejudicados, as reações, né, o processamento, eles ficam muito mais lentos. Então, além disso, esses exames mostraram que indivíduos com risco vascular tiveram 1,5 vezes mais danos à substância branca do cérebro em comparação com pessoas sem riscos. Então a matéria branca ela é muito mais profunda no cérebro do que a matéria cinzenta, a substância branca versus substância cinzenta. E que diminui naturalmente com a idade, só que as pesquisas mostram que a perda de massa branca ela está ligada ao processamento do pensamento mais lento e ao funcionamento reduzido, né, da movimentação também motor. Então, os fatores de risco eles aceleram essa perda. E esse estudo descobriu também que os danos nos cérebros eles não estavam em todo o cérebro,
olha que interessante, algumas áreas específicas, elas eram muito mais propensas a serem afetadas pela atrofia. E essas áreas, elas têm impactos muito significativos na saúde cognitiva, no pensamento. As áreas afetadas foram principalmente aquelas conhecidas por estarem ligadas às nossas habilidades de pensamento mais complexa e às áreas que mostram mudanças aí na demência e também na doença de Alzheimer. Tá tudo ligado, né? Essa é a grande verdade. Então, embora essas diferenças aí na estrutura do cérebro sejam geralmente muito pequenas, esses achados são muito importantes que são mostrados nesse estudo aqui. Então, cuide do seu cérebro, cuide, durma bem, melhore a alimentação, adote hábitos bons, tá bom? Adote hábitos saudáveis, faça uma atividade física de preferência, musculação, ou associe ela com outra que você goste, aí, caminhada. Não fique sedentário, não fique isolado. Controle sua diabetes. Eu tenho um curso aqui completo, curso online Diabetes Controlada. Suplementação também é importante para a sua saúde. Você que quer ter mais energia, isso ajuda a ativar mais o cérebro. Eu tenho aqui o Vita Q10, tá? O Vita Q10, que é um suplemento que eu desenvolvi da minha marca, que é um polivitamínico. Além da coenzima Q10, tem vitamina C, tem vitamina E. Isso aqui são antioxidantes que ajudam a prevenir também o envelhecimento cerebral. Isso aqui é muito importante. Vai te dar mais energia, mais disposição, tá certo? Era isso que eu tinha para dizer. O vídeo está ficando longo, não quero que fique tão longo assim. Clica aqui abaixo para você conhecer o Vita Q10. Minha equipe vai te atender com muito carinho. Conhecer o programa online Diabetes Controlada também, tá? Tem outros suplementos da marca Dr. Rocha, como o Multicalcio. O Multicalcio tem também até algumas amostras grátis aqui que você pode conversar com a minha equipe, que vai te ajudar muito. Tem magnésio, que ajuda muito também na saúde. E é isso que eu tinha para falar para vocês, meus queridos. Vamos espalhar saúde juntos, tá? Você já tem cuidado do seu cérebro? Você tem feito essas coisas que eu tenho falado aqui? Coloca aqui abaixo que eu quero saber, que eu quero conhecer. E vamos conversando. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Coloca esse link aqui nos grupos do WhatsApp para espalhar para mais pessoas. Esse conteúdo aqui pode salvar vidas, é um conteúdo de extremo valor. Vamos espalhar saúde juntos. Um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo, hein? Até lá. Tchau, tchau.